Guerras sempre foram quase constantes na vida, mesmo sem muito conhecimento de história. Entre 1337 e 1814, Inglaterra e França estiveram em guerra por 260 anos, mais da metade desse período. Apesar das guerras intermináveis na história, nem todas impactaram igualmente o mundo moderno. Neste vídeo, apresento as 10 guerras mais importantes da história. Agora, elas não são necessariamente as guerras que envolveram mais pessoas ou que abrangeram o maior território, mas sim as guerras que tiveram o impacto mais visível no mundo de hoje. Número 10. Guerra Gótica de 376 a 382. Esta é uma das guerras menos famosas da lista, mas seu impacto foi enorme. A Guerra Gótica de 376 a 382 é importante por ter sido um dos principais eventos que levaram à queda do Império Romano do Ocidente. Nem preciso dizer que o colapso de Roma foi um processo longo e não houve uma única guerra que tenha sido a causa. A Guerra Gótica é frequentemente apontada como a principal causa do declínio de Roma. Ela começou em 376, quando algumas das tribos góticas da Europa Oriental se viram fugindo de um novo inimigo, os hunos. Os hunos invadiram as terras dos godos, que foram obrigados a fugir. Eles chegaram ao rio Danúbio, fronteira do Império Romano, e pediram asilo. Na época, o imperador Valente governava o Império Romano do Oriente e viu uma oportunidade nos refugiados. Valente esperava que, ao instalar os godos em terras romanas, conseguisse pacificá-los e fortalecer seu exército com novos soldados. Ele concedeu asilo e permitiu que atravessassem o rio para o território romano. No entanto, à medida que os godos começaram a atravessar o Danúbio, as coisas rapidamente começaram a dar errado. Funcionários romanos corruptos falharam ao desarmar os recém-chegados, permitindo que ficassem armados. Os romanos também não estavam preparados para atender tanta gente. Faltou comida e muitos godos, desesperados, venderam seus filhos como escravos. Com o tempo, os godos ficaram ressentidos com os romanos. Em 377, após um ano, o ressentimento explodiu e os godos se rebelaram. Forças romanas tentaram reprimir a revolta, mas os godos, experts em guerrilha, resistiram. Com o avanço da rebelião, outros grupos insatisfeitos, como ex-soldados e escravos, uniram-se aos godos em busca de libertação. A batalha mais importante do conflito ocorreu em 378, quando o imperador Valente liderou um exército para enfrentar os godos. Ele marchou em direção à cidade de Adrianópolis, onde a principal força gótica havia se reunido. Sem esperar reforços, Valente ordenou imprudentemente que suas tropas entrassem em batalha em 9 de agosto de 378. A Batalha de Adrianópolis foi uma derrota catastrófica para os romanos. A cavalaria gótica venceu os romanos, e Valente morreu no caos, junto com grande parte de seu exército. Essa foi uma das maiores derrotas romanas e teve efeitos profundos. Regiões ficaram indefesas e os godos as saquearam. Após a morte de Valente, Teodósio I foi nomeado imperador do primeiro Império Romano do Oriente. Ele adotou uma postura mais cautelosa contra os godos, evitando grandes batalhas e preferindo pequenas escaramuças. Ele percebeu que a melhor abordagem era a diplomacia. Teodósio passou a negociar com líderes godos, oferecendo-lhes terras no império. Os godos, exaustos após anos de guerra, aceitaram os termos ao perceber que um acordo traria mais estabilidade que seguir lutando. Em 382, Teodósio assinou um tratado com os godos, concedendo-lhes terras na Trácia. Então, por que a Guerra Gótica foi tão importante na queda do Império Romano do Ocidente? Bem, para começar, o acordo de paz que eles fizeram foi a primeira vez que toda uma população bárbara foi autorizada a se estabelecer dentro das fronteiras romanas sem ser romanizada. Os godos foram autorizados a viver sob seus próprios líderes e fazer suas próprias leis. Isso marcou o início de um novo capítulo na história romana, quando as fronteiras entre romanos e bárbaros se tornaram mais difusas. Outra consequência
foi que o Império Romano passou a depender mais de tropas germânicas em seu exército. Como você pode imaginar, esses homens eram menos leais a Roma. Os homens germânicos não tinham muito compromisso com os valores romanos e eram mais propensos a desertar ou se rebelar. Esses novos soldados eram mais leais aos líderes tribais ou grupos étnicos do que ao Estado romano. A queda do Império Romano do Ocidente foi um momento crucial na história da humanidade. A Europa foi mergulhada no que ficou conhecido como a Idade das Trevas, com uma enorme quantidade de progresso tecnológico perdida. Alguns lugares, como a Inglaterra, na verdade se tornaram ainda menos avançados do que eram antes da chegada dos romanos, com técnicas de fabricação de aço e produção de cerâmica esquecidas. Cidades inteiras como Londres foram abandonadas. O sacerdote mais importante da Inglaterra está em Cantuária, porque foi um dos poucos lugares não totalmente despovoados após a queda de Roma. Se não fosse a Guerra Gótica, talvez o Império Romano do Ocidente tivesse durado mais tempo. O Império do Oriente durou mais 1000 anos. Talvez o Ocidente também pudesse ter sobrevivido. 9. Guerra Civil Chinesa. O motivo da Guerra Civil Chinesa estar na lista é óbvio. É o motivo pelo qual a China se tornou comunista. Sem isso, a maior fome da humanidade não teria ocorrido. Falo da Grande Fome de 1959, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Sem a Guerra Civil Chinesa, não haveria a atual Guerra Fria entre Estados Unidos e China. A Guerra Civil Chinesa é a razão de sempre ouvirmos que a China pode invadir Taiwan. A Guerra Civil Chinesa teve origem no fim do Império Chinês no início dos anos 1900. A China foi um império durante quase toda a sua história, até colapsar em 1911 na Revolução Xinhai. Com a queda do Império, a China se fragmentou e senhores da guerra regionais assumiram o poder. Havia inúmeras facções lutando entre si, mas duas das mais importantes eram os comunistas liderados por Mao Tse-tung e os nacionalistas liderados por Sun Yat-sen. Esses dois grupos colaboraram por um período para derrotar os senhores da guerra e unificar o país. A aliança durou pouco, pois ambas as facções queriam controlar toda a China. Isso resultou em uma purga brutal em 1927. Chiang Kai-shek, novo líder nacionalista, ordenou o massacre de milhares de comunistas em Xangai. Chiang acreditava que eliminava os comunistas como ameaça e não precisaria mais se preocupar. Ele não poderia estar mais enganado. Esse massacre desencadeou a Guerra Civil Chinesa. A princípio, Chiang Kai-shek e os nacionalistas pareciam prestes a vencer. Chiang e suas forças quase eliminaram os comunistas em meados dos anos 1930. Os comunistas estavam cercados e quase destruídos. No entanto, eles escaparam do cerco e iniciaram uma retirada exaustiva chamada Longa Marcha. Por mais de 2 anos, os comunistas percorreram cerca de 9.000 quilômetros. Dos 70.000 comunistas que começaram a jornada, só 7.000, cerca de 10%, sobreviveram. Nesse momento, os comunistas estavam praticamente derrotados e parecia que Chiang Kai-shek havia vencido a guerra civil e assumiria o controle de toda a China. Foi então que os comunistas chineses foram salvos pelo mais improvável dos salvadores, o Japão. O Japão expandiu seu império durante a década de 1930. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria e, nos anos seguintes, continuou a tomar mais territórios chineses. O Japão conseguiu fazer isso porque a China estava muito enfraquecida pela Guerra Civil. Chiang Kai-shek vinha adotando a estratégia de derrotar os comunistas primeiro, e uma vez que eles fossem neutralizados, ele lutaria contra os japoneses. No entanto, à medida que o Japão tomava cada vez mais território, essa estratégia se tornou extremamente impopular. Pessoas próximas a Chiang pediam que ele deixasse de combater os comunistas e focasse em resistir à expansão japonesa. Chiang foi preso por seus generais e obrigado a se aliar aos comunistas contra os japoneses. A guerra total com o Japão começou 8 meses depois, quando tropas japonesas e chinesas trocaram tiros em Pequim. A guerra contra o Japão durou 8 anos e suspendeu temporariamente a Guerra Civil, pois ambas as facções focaram em combater os japoneses. Em 1945,
o Japão se rendeu após os Estados Unidos da América lançarem bombas nucleares em 2 cidades japonesas. Após a derrota do Japão, a trégua entre nacionalistas e comunistas logo acabou e a guerra civil recomeçou. Os Estados Unidos tentaram intermediar a paz, mas ambos os lados queriam o poder absoluto. Inicialmente, novamente, parecia que os nacionalistas venceriam, mas com o apoio soviético, os comunistas conseguiram resistir. Mao e seus generais usaram a guerra de guerrilha com grande eficácia. Os nacionalistas, por outro lado, tinham sérios problemas internos, como corrupção e baixa moral. Em 1948, os comunistas lançaram uma campanha decisiva na Manchúria, mudando o rumo da guerra. Nos meses seguintes, eles tomaram as principais cidades, incluindo Pequim, Xangai e Nanquim, capital dos nacionalistas. Em 1º de outubro de 1949, Mao declarou a fundação da República Popular da China. Os comunistas venceram a guerra civil e mataram dezenas de milhões em busca de uma utopia comunista. Os nacionalistas recuaram para Taiwan e seguiram afirmando ser o governo legítimo da China. Essas reivindicações conflitantes ainda existem até hoje e são o motivo pelo qual a China está constantemente ameaçando invadir Taiwan. No geral, a guerra civil chinesa tem um enorme impacto no mundo atualmente. Se os nacionalistas tivessem vencido, a China poderia ser como Taiwan, aliada do Ocidente, livre e democrática. Em vez disso, temos um Estado totalitário, genocida, de partido único, que espiona seus cidadãos e encobre pandemias que ele mesmo cria. Número 8. A conquista das Américas. Agora, a conquista das Américas não foi uma única guerra, mas várias guerras que levaram à subjugação de grande parte da América Central e do Sul pelos espanhóis. O impacto no mundo moderno é claro. Há 20 países hispano-falantes. Nas Américas, só Canadá, Estados Unidos e Brasil não falam espanhol. A conquista espanhola das Américas iniciou em 1492, quando Cristóvão Colombo viajou para o oeste em busca de uma rota direta para a Ásia. Em vez de chegar à Ásia, Colombo desembarcou nas Bahamas, onde encontrou um mundo muito diferente da Europa. Ele retornou à Espanha com novidades de sua descoberta, inspirando outros exploradores a ir ao Novo Mundo. No início dos anos 1500, exploradores e conquistadores espanhóis chegavam em massa às Américas, atraídos por aventura e riqueza. Em 1519, Hernán Cortés, um dos conquistadores, chegou à costa leste do atual México. Cortés tinha ouvido histórias sobre o Império Azteca que dizia-se ser incrivelmente rico em ouro. Para conquistar os aztecas, Cortés aliou-se a grupos indígenas ressentidos com o domínio azteca. Essas alianças lhe forneceram guerreiros e informações sobre a complexa política da região. No final de 1519, Cortés e seus aliados chegaram a Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. Lá foram recebidos pelo imperador azteca Moctezuma II. Moctezuma, sem saber como agir diante dos recém-chegados, permitiu sua entrada na cidade. No entanto, os dois lados rapidamente entraram em conflito. Os espanhóis, com seu armamento superior, conseguiram fazer Moctezuma de refém e usá-lo como fantoche para controlar todo o império. Os aztecas se rebelaram contra os espanhóis e os expulsaram de Tenochtitlan. Os espanhóis tiveram grandes baixas na Noche Triste ou Noite das Lágrimas. No entanto, Cortés estava determinado a não desistir. Ele reorganizou suas forças, reuniu ainda mais aliados indígenas e voltou para sitiar Tenochtitlan. Após meses de combates e fome, Tenochtitlan caiu em 1521. Assim, o Império Azteca foi derrotado. A conquista da América do Sul só começaria 11 anos depois. Outro conquistador espanhol, Francisco Pizarro, chegou ao que era então o Império Inca, uma vasta civilização que se estendia da atual Colômbia até o Chile. Pizarro, assim como Cortés, viu oportunidade na divisão. O Império Inca estava enfraquecido devido a uma recente guerra civil. Pizarro aproveitou a oportunidade e atraiu o Império Inca para uma armadilha na cidade de Cajamarca.
Os homens de Pizarro capturaram Atahualpa numa emboscada e exigiram grande resgate em ouro e prata. Apesar do resgate pago, Pizarro executou Atahualpa e os espanhóis seguiram para capturar Cusco. Em 1533, o Império Inca estava totalmente subjugado. As conquistas espanholas seguiram e, no fim do século XV, o Império da Espanha ia do Caribe e México até os Andes da América do Sul. Os povos indígenas sofreram muito com a conquista. Doenças europeias como a varíola dizimaram populações inteiras sem imunidade. Muitos sobreviventes foram escravizados e algumas culturas indígenas quase destruídas. Por exemplo, Cusco era a capital do Império Inca, mas agora quase nada resta dessa civilização. Não há edifícios e quase nenhum objeto sobrevivente. Quase todo o tesouro inca foi derretido e enviado de volta para a Espanha. Os espanhóis substituíram as culturas indígenas por sua civilização, algo ainda muito visível hoje. A América Latina é em grande parte de língua espanhola e católica. Os espanhóis também trouxeram seu estilo arquitetônico, presente em pequenas cidades por todo o continente. Jamais saberemos como o continente seria sem a colonização espanhola. Infelizmente, é certo que muitos indígenas morreram devido a doenças. Serei para sempre conhecido como o maior inimigo de Roma. Número 7. A Segunda Guerra Púnica. Outra guerra relacionada ao Império Romano. A Guerra Gótica esteve ligada à queda de Roma, enquanto a Segunda Guerra Púnica foi crucial para sua ascensão. Nem preciso dizer que o impacto do Império Romano no mundo pode ser visto em todos os lugares. Por exemplo, ao mencionar Júlio ou Agosto, você faz referência aos imperadores romanos Júlio César e Augusto. Também podemos ver o impacto do Império Romano nas línguas do mundo. Mais de 2 bilhões de pessoas no planeta falam uma língua que é derivada do latim ou influenciada por ele. Todos os dias, pessoas que falam inglês, espanhol, português, italiano e francês usam palavras que vêm da Roma antiga. Vestígios da Roma antiga estão por toda parte, da muralha de Adriano, no norte da Inglaterra, ao templo de Gani, na Armênia. Poderia ter escolhido várias guerras para ilustrar a ascensão de Roma, mas optei pela Segunda Guerra Púnica. No início dessa guerra, Roma era uma das duas grandes potências do Mediterrâneo, sendo a outra Cartago. Cartago era, na verdade, mais estabelecida do que Roma e talvez até fosse mais rica. No entanto, ao final da guerra, Cartago estava de joelhos e Roma era a senhora indiscutível do Mediterrâneo. As origens da Segunda Guerra Púnica estão na primeira, iniciada em 264 a.C. Cartago controlava as ilhas da Córcega, Sardenha, parte oeste da Sicília e áreas do sul da Espanha. Porém, o poder de Cartago seria desafiado pela crescente força de Roma ao norte. Roma estava se expandindo rapidamente. No século e meio anterior, Roma dominou a maior parte da Itália e começava a atuar na Sicília. Cartago, percebendo a ameaça à sua influência, alertou Roma para evitar a Sicília. A República Romana não aceitava ordens externas, tornando a guerra inevitável. A guerra estourou em 264 a.C. e inicialmente não foi nada bem para Roma. Combater na Sicília exigia uma marinha que Roma não tinha. O poder romano havia sido construído com base em suas legiões altamente eficazes. Então, enquanto podia lutar contra qualquer potência em terra, não estava preparado para travar uma guerra naval. Mesmo assim, os romanos logo aprenderam a combater esse novo tipo de guerra. Eles copiaram navios cartagineses capturados e os produziram em massa, superando Cartago. Eles inovaram ao criar táticas como o Corvo, que prendia seus navios aos cartagineses para lutar corpo a corpo. Eventualmente, após 23 anos de guerra, Cartago se rendeu e assinou um acordo humilhante, no qual abriu mão de todas as reivindicações sobre Sicília, Córcega e Sardenha. Foi obrigada a pagar grandes indenizações de guerra a Roma. Um general cartaginês, Amílcar Barca, recusou-se a aceitar a paz com os romanos. Ele se retirou para o sul da Espanha, em territórios cartagineses, e passou a expandir por uma década.
Amílcar morreu em uma emboscada em 228 a.C., mas antes fez seus filhos jurarem nunca aceitar a paz com os romanos, que seguiriam fielmente por toda a vida. Aníbal, filho mais velho de Amílcar, aprendia a arte da guerra desde criança. Ele e seus irmãos eram muito ricos, e seus territórios na Espanha quase independentes de Cartago. Os irmãos eram tão poderosos que, em 218 a.C., Aníbal iniciou sua guerra contra Roma, cercando os aliados romanos em Sagunto, nordeste da Espanha. Após 8 meses de luta, Aníbal tomou a cidade e seguiu para o norte. Seu exército era composto por cartagineses, mercenários, tribos celtas aliadas e númidas do norte da África. Famosamente, ele também levou consigo 40 elefantes africanos. Aníbal marchou com seu exército pelos Pirineus, atravessou a Gália hostil, cruzou os Alpes e entrou na Itália. Lá, ele venceu exércitos romanos em batalhas como Trébia, Trasimeno e Canas. Os romanos perderam mais de 100.000 homens apenas nesses 3 confrontos. Canas foi particularmente devastadora. Muitos membros da elite governante de Roma foram mortos nos combates, e alguns até chegaram a questionar se o Estado romano tinha um futuro viável. Mesmo com o gênio de Aníbal no campo de batalha, Roma recusou-se a negociar. Ela não só levantou novos exércitos, mas também invadiu a Espanha e a Macedônia para abrir novos frontes e privar Aníbal de suprimentos e reforços. Aníbal planejava unir celtas, gregos e cidades italianas contra Roma. No entanto, Aníbal conquistou poucos aliados italianos e, com poucos homens, não pôde protegê-los. Os romanos, cientes da limitação de recursos e tropas de Aníbal, adotaram uma estratégia de guerra de atrito. Hostilizavam o exército de Aníbal enquanto mantinham Roma segura atrás das muralhas. Cipião, general romano, invadiu o norte da África e obrigou Aníbal a voltar para defender Cartago. O confronto final aconteceria na Batalha de Zama, em 202 a.C. Cipião estudou as táticas de Aníbal e agora as usaria contra o general cartaginês. Ele neutralizou os elefantes de Aníbal, enfrentou sua infantaria e virou os númidas contra ele. Zama acabaria se tornando uma das maiores vitórias de Roma, e Cartago não teve escolha a não ser pedir a paz. No acordo seguinte, Cartago perdeu suas possessões ultramarinas e teve que pagar indenização por 50 anos. Sua frota foi reduzida a 10 navios e proibida de ter elefantes de guerra. A Segunda Guerra Púnica terminou com vitória decisiva de Roma. A guerra deixou Roma como potência dominante no Mediterrâneo. Tinha sido por pouco e Roma chegou muito perto do desastre. Ao final, ela venceu e eliminou o último obstáculo para virar a primeira superpotência mundial. Guerra dos 7 Anos, número 6. Mais uma das guerras menos conhecidas, a Guerra dos 7 Anos. Essa guerra do século XVIII foi extremamente complicada e ocorreu em todo o mundo. Na verdade, muitas vezes se argumenta que a Guerra dos 7 Anos foi a primeira guerra realmente global, a verdadeira Primeira Guerra Mundial. A guerra teve 3 principais teatros. O primeiro ocorreu na Europa, com Grã-Bretanha e Prússia enfrentando França, Espanha, Rússia e Áustria. Os outros 2 teatros foram América do Norte e Índia, onde só Grã-Bretanha e França disputavam o domínio. Com tantos teatros acontecendo ao mesmo tempo, a guerra era muito complexa. Na verdade, ela começou na América do Norte, quando britânicos e franceses entraram em confronto no Vale do Ohio. George Washington foi uma das figuras mais importantes no início do conflito. O conflito aumentou e 2 anos depois, Grã-Bretanha e França declararam guerra. Isso levou à guerra à Europa e aumentou tensões entre as potências. França, Áustria e Rússia queriam conter o crescente poder da Prússia, então se prepararam para atacar. Com a Grã-Bretanha em guerra com a França e esta prestes a enfrentar a Prússia, britânicos e prussianos se aliaram contra a coalizão francesa. A guerra na Europa começou em agosto de 1756, quando Frederico, o Grande da Prússia, lançou uma invasão preventiva à Saxônia. França e Áustria tentaram retaliar,
mas não igualaram o talento de Frederico no campo de batalha. Em 1758, ele obteve vitórias notáveis, derrotando exércitos maiores graças à sua tática superior. Enquanto isso, na América do Norte, os franceses superavam os britânicos. Com aliados nativos americanos, conquistaram vitórias importantes, incluindo o Forte William Henry. No entanto, na Índia, a Grã-Bretanha conquistou uma vitória extremamente importante na Batalha de Plassé, que efetivamente lhe deu o controle de Bengala. 1758 foi um ponto de virada na guerra na América do Norte. O primeiro-ministro britânico William Pitt implementou uma nova estratégia, focando mais nos teatros coloniais, especialmente na América do Norte. Os britânicos avançaram, capturando fortes franceses essenciais e cortando as linhas de suprimento inimigas. Na Europa, a Prússia enfrentava situação crítica com a invasão russa. Frederico lutava em várias frentes, mas resistiu com habilidade, resiliência e apoio financeiro da Grã-Bretanha. 1759 foi tão marcante que ficou conhecido como Annus Mirabilis, o Ano dos Milagres. Na América do Norte, os britânicos tomaram Quebec, garantindo o controle do Canadá. As forças navais britânicas venceram os franceses na Batalha da Baía de Quiberon, assegurando a supremacia naval da Grã-Bretanha e dificultando que a França reforçasse suas colônias no exterior. Na Europa, Frederico conquistou uma vitória significativa na Batalha de Minden, o que colocou a França e seus aliados na defensiva. Apesar da vantagem da Grã-Bretanha e Prússia, o conflito continuou. Os recursos de Frederico estavam quase esgotados e a Prússia sofria com ataques implacáveis da Áustria e da Rússia. Em 1762, um evento inesperado mudou o rumo da guerra. Após a morte da imperatriz Isabel da Rússia, Pedro III assumiu o poder. Pedro era um grande admirador de Frederico e retirou a Rússia da guerra. Isso foi um alívio essencial para Frederico da Prússia, permitindo que ele focasse na luta contra a França e a Áustria. Em 1763, as potências europeias estavam exaustas e financeiramente esgotadas. O Tratado de Paris encerrou as negociações de paz e fez a França ceder seus territórios na América do Norte à Grã-Bretanha. Na Europa, a Prússia consolidou o controle da Silésia, firmando-se como grande potência. Como a Guerra dos 7 Anos impacta o mundo atualmente? Bem, é um dos maiores motivos pelos quais o inglês é a língua franca do mundo. A Guerra dos 7 Anos expulsou a França da América do Norte, fazendo com que Estados Unidos e Canadá sejam majoritariamente de língua inglesa. A Guerra dos 7 Anos foi crucial para a Grã-Bretanha se tornar o império global dominante. Ao final da guerra, sua supremacia naval era indiscutível e ela estava livre para colonizar a Índia. O legado do Império Britânico é visível ao nosso redor. Diversos países adotaram o sistema jurídico britânico com princípios como julgamento por júri e presunção de inocência. Ferrovias e prédios governamentais do período britânico ainda são usados em ex-colônias como Índia, Paquistão e Quênia. O impacto cultural do Império Britânico é evidente. Por isso, Índia e Paquistão estão entre as principais nações do cricket mundial. Outra grande consequência da Guerra dos 7 Anos foi a ascensão da Prússia. Após a guerra, a Prússia se tornou uma potência europeia estabelecida. Se a guerra tivesse outro desfecho, a Prússia poderia sumir do mapa, mudando totalmente a história alemã. Se isso tivesse acontecido, os estados alemães fragmentados talvez nunca tivessem se unificado. Se tivessem se unido, talvez fosse sob liderança austríaca. Se esse fosse o caso, a capital moderna da Alemanha seria Viena em vez de Berlim. Número 5. A Guerra Civil de Constantino. Agora a terceira e última guerra que envolveu o Império Romano. A Guerra Civil de Constantino é outra das guerras menos famosas da lista, mas o motivo pelo qual a incluí é porque ela teve um papel fundamental na conversão do Império Romano ao cristianismo. A guerra começou em 306 depois de Cristo, quando o pai de Constantino morreu inesperadamente durante uma campanha. Constantino era querido pelos homens do pai e foi declarado imperador. O jovem general, apesar da inexperiência como governante,
já mostrara seu valor em batalha e era visto como um líder romano forte e carismático. Enquanto Constantino se firmava na França, outro líder ambicioso, Maxêncio, surgia em Roma. Em 306, Maxêncio assumiu o poder na Itália, desafiando a reivindicação de Constantino ao Império do Ocidente. A rivalidade entre os dois homens se intensificou e, em 312, Constantino resolveu enfrentar Maxêncio diretamente. Marchou com suas tropas rumo a Roma para tentar controlar todo o Império do Ocidente. Essa campanha resultou em uma das batalhas mais decisivas, a Batalha da Ponte Milvia. Segundo a lenda, na véspera da batalha, Constantino teve uma visão que mudou sua vida. Segundo relatos, ele viu uma cruz no céu acompanhada das palavras "In hoc signo vinces", que significa "com este sinal vencerás". Naquela noite, ele mandou os soldados pintarem o símbolo cristão, o Cairo, nos escudos. O exército de Constantino, inspirado por esse sinal, enfrentou Maxêncio no dia seguinte na Batalha da Ponte Milvia. A batalha foi intensa, mas as tropas de Constantino venceram e Maxêncio morreu no rio Tibre. Constantino entrou em Roma como um conquistador. Ele agora era o governante indiscutível do Império Romano do Ocidente. Após derrotar Maxêncio, Constantino focou no Império do Oriente. Primeiro, ele fez um acordo de divisão de poder com o imperador do Oriente, e em 313 ambos emitiram o Édito de Milão, legalizando o cristianismo. No entanto, a paz durou pouco. Em 324, Constantino e o imperador do Oriente disputavam a supremacia, enquanto Constantino tentava controlar todo o império. O confronto final foi em 324 depois de Cristo e Constantino novamente venceu. A guerra civil havia terminado e Constantino assumiu o controle de todo o Império Romano. A guerra civil de Constantino é importante pelo impacto que teve no cristianismo. Ela fez do cristianismo, antes perseguido, a religião principal do império. Foi uma grande revolução cultural e ética. O Império Romano tinha sido baseado em princípios como o poder é a razão e a virtude está na força. O cristianismo trouxe a ideia de que os fortes devem ajudar os fracos, com mensagens como "bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra". No mundo moderno, o cristianismo é a maior religião do mundo, com 2,4 bilhões de seguidores. Nem preciso dizer que as maneiras pelas quais o mundo foi moldado pelo cristianismo são praticamente infinitas. Todos os nossos valores culturais e morais foram moldados em algum grau. Muitos dos maiores movimentos sociais e políticos da história foram liderados por homens profundamente cristãos. A abolição da escravidão foi liderada por homens como William Wilberforce e João Newton, ambos motivados por sua profunda fé cristã. O cristianismo também impactou nossa arquitetura, linguagem, música e arte. Estima-se que existam impressionantes 37 milhões de igrejas em todo o mundo. É possível que todo esse enorme impacto não teria acontecido se não fosse pela Guerra Civil de Constantino e, em particular, pela Batalha da Ponte Milvia. O futuro do mundo agora repousa sobre os ombros de Vassili Arkhipov. Número 4. Guerra Fria. Agora, a Guerra Fria é bem diferente das outras guerras da lista porque, na verdade, foi uma luta pelo poder, uma disputa por domínio sobre o globo. Os dois beligerantes, América e União Soviética, nunca chegaram a travar uma guerra direta um contra o outro. Dito isso, eles lutaram indiretamente diversas vezes em guerras por procuração ao redor do mundo. A Guerra Fria iniciou após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Estados Unidos e União Soviética se aliaram contra a Alemanha nazista, mas após a guerra suas relações logo esfriaram. A União Soviética dominou à força a Europa Oriental e instalou governos fantoches, o que era inaceitável para os Estados Unidos. As superpotências tinham ideologias totalmente incompatíveis. Os Estados Unidos da América defendiam democracia e capitalismo, já a União Soviética, comunismo e ditadura. 2 anos após a Segunda Guerra Mundial, ficou claro que as superpotências eram adversárias disputando poder e dominação global. Como eu disse antes, eles nunca chegaram a lutar diretamente, mas lutaram indiretamente por meio de guerras por procuração.
A primeira começou em 1945, quando a China enfrentou a guerra civil já mencionada. Como em outras guerras por procuração, a União Soviética apoiou os comunistas e os Estados Unidos, os capitalistas. A guerra acabaria sendo vencida pelos comunistas liderados por Mao Tse-tung. Enquanto isso, um grande incidente ocorreu na Europa quando os soviéticos bloquearam Berlim Ocidental em 1948. Os soviéticos dominavam a Europa Oriental, da Alemanha Oriental à Romênia, exceto o enclave de Berlim Ocidental. Os soviéticos queriam tomar o controle de Berlim Ocidental, então eles a bloquearam, impedindo que qualquer suprimento chegasse até lá. Os Estados Unidos responderam com uma ponte aérea para continuar abastecendo essa área com comida e mercadorias. Após quase um ano, os soviéticos desistiram e suspenderam o bloqueio. Outro grande evento aconteceu em 1949, quando os soviéticos realizaram com sucesso seu primeiro teste de bomba nuclear. Isso alterou a dinâmica de poder da Guerra Fria. Antes, só os Estados Unidos tinham armas nucleares, agora a União Soviética também possuía. Logo, as duas nações entraram em uma corrida armamentista por maior arsenal nuclear. 1949 também veria a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso foi uma resposta à ameaça da expansão soviética na Europa. Seu objetivo era simples. Se um país da OTAN for atacado, os demais o defenderão. A aliança teria um papel fundamental no controle da expansão do comunismo durante toda a guerra. Em 1950 começou outra guerra por procuração, a Guerra da Coreia. Isso começou quando a Coreia do Norte, que era comunista, invadiu a Coreia do Sul, que era capitalista. Estados Unidos, União Soviética e China participaram intensamente do conflito, mas após 3 anos não houve vencedor claro. Em 1953 ocorreu um cessar-fogo, mas nunca foi assinado um tratado de paz. A fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul permanece a mesma até hoje. Guerras por procuração ocorreram em muitos lugares na Guerra Fria. Em 1955 começou uma guerra no Vietnã, entre o Norte comunista e o Sul capitalista. Em 1962, o mundo esteve mais perto de uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis de Cuba. Isso começou porque a União Soviética colocou mísseis nucleares em Cuba muito perto dos Estados Unidos. Os americanos souberam dos mísseis e exigiram sua remoção. Houve um impasse tenso e ambos os lados se prepararam para a guerra nuclear. Após dias, a União Soviética aceitou remover os mísseis em troca de os Estados Unidos da América não invadirem Cuba e retirarem seus mísseis da Turquia. A crise terminou pacificamente, mas mostrou o quão perigosa era a Guerra Fria. Isso levou a acordos para limitar arsenais nucleares de ambos os lados. Na década de 1970, as tensões diminuíram por um tempo, período chamado de detente. Isso acabou em 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, iniciando outra guerra por procuração. Os Estados Unidos da América apoiaram os Mujahideen contra o governo apoiado pelos soviéticos. A guerra foi muito ruim para a União Soviética, que acabou se retirando. A Guerra Fria como um todo acabaria eventualmente simplesmente porque a União Soviética entrou em colapso. No final da década de 1980, ela estava em um estado de profunda crise e começou a perder o controle sobre seus estados fantoches na Europa Oriental. Em 1989, protestos populares derrubaram regimes comunistas em vários países. O Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, caiu em novembro de 1989. Em 1991, a União Soviética se desintegrou e seus Estados-membros declararam independência. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou e a União Soviética acabou, deixando os Estados Unidos da América como única superpotência mundial. A Guerra Fria havia acabado. Como você pode imaginar, os efeitos da Guerra Fria ainda são visíveis no mundo moderno de várias formas. Muitos países que a União Soviética ajudou a tornar comunistas ainda permanecem comunistas. Exemplos incluem China, Cuba e Coreia do Norte. A Guerra Fria também impulsionou muitos avanços tecnológicos. Por exemplo, a corrida espacial levou ao lançamento do primeiro satélite e ao pouso de humanos na Lua.
Hoje, satélites são usados para sistema de posicionamento global, previsão do tempo e monitoramento de desastres naturais. A Guerra Fria acelerou dramaticamente o desenvolvimento dessa tecnologia. O conflito atual na Ucrânia talvez seja o exemplo mais premonitório das consequências da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou com o colapso da União Soviética, fazendo Moscou perder o controle dos Bálticos e da Ucrânia, que dominava há séculos. Desde então, muitas dessas nações vêm se alinhando mais ao Ocidente. A Rússia considera isso uma ameaça à sua influência e, em 2022, invadiu a Ucrânia, principalmente para impedir que ela se aproximasse ainda mais do Ocidente. 3. Primeiras conquistas muçulmanas. Para esclarecer, as conquistas muçulmanas não foram uma só guerra, mas várias guerras contra diferentes estados. Dito isso, eu quis incluí-las na lista, porque a influência das primeiras conquistas muçulmanas é enorme no mundo moderno. Para aqueles que não estão familiarizados com como elas aconteceram, o principal que você precisa saber sobre as primeiras conquistas muçulmanas é que elas foram surpreendentemente bem-sucedidas. Elas iniciaram em 622 e em só 130 anos, o Islã se expandiu da Península Arábica para todo esse território. Mais surpreendente ainda é que lutavam contra alguns dos impérios mais fortes e estabelecidos da época. Falo especificamente do Império Romano do Oriente e do Império Sassânida. Esses dois impérios existiam há séculos e eram alguns dos estados mais avançados da época. Mesmo assim, os muçulmanos os humilharam totalmente. Eles destruíram o Império Sassânida e conquistaram muitos territórios bizantinos, como Egito e Terra Santa. A impressionante expansão continuou. Ao longo do século seguinte, eles chegaram tão a oeste quanto a Espanha e tão a leste quanto a Ásia Central. O impacto das conquistas muçulmanas no mundo atual é evidente. O islamismo é a segunda maior religião mundial. Se essas conquistas não fossem tão bem-sucedidas, o islamismo poderia ser uma religião bem menor, como o judaísmo ou o sikhismo. Poderia até mesmo ter sido extinta completamente. Uma pergunta importante a se fazer é como os muçulmanos conseguiram fazer isso. É surpreendente que tenham humilhado dois impérios ricos e poderosos nas guerras contra romanos, orientais e sassânidas. Uma das maiores razões para isso é que os dois impérios tinham acabado de terminar uma guerra longa e exaustiva entre eles. De 602 a 628, as superpotências travaram uma luta de 26 anos pela dominação, que as esgotou e deixou vulneráveis. As conquistas muçulmanas desses impérios começaram logo após o fim da guerra, e os impérios frágeis e exaustos não resistiram. Se tivéssemos que escolher uma guerra para simbolizar o impacto das conquistas muçulmanas, seria entre os romanos do Oriente e os sassânidas. Se não fosse aquela guerra, os dois impérios talvez estivessem fortes o bastante para deter o avanço dos conquistadores muçulmanos. Talvez a Terra Santa tivesse permanecido nas mãos dos cristãos e o Islã teria se tornado uma força muito menor no mundo moderno. Número 2. Segunda Guerra Mundial. É impossível falar das guerras mais importantes da história sem citar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi única em muitos aspectos. Foi a maior guerra já travada. Incluiu a única vez que a humanidade usou armas nucleares. Incluiu o maior e mais sistemático genocídio da história da humanidade. É desnecessário dizer que o legado da Segunda Guerra Mundial ainda é extremamente visível no mundo moderno. Se você está vendo este vídeo, provavelmente já conhece a história da guerra, mas vale relembrar rapidamente. Ela começou na Europa em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. 2 dias depois, Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha. Os alemães usaram movimentos rápidos de tropas, tanques e apoio aéreo para superar as defesas polonesas e derrotar a Polônia em poucas semanas. Nos primeiros anos da guerra, a Alemanha nazista conquistou vastos territórios. Após conquistar a Polônia, eles invadiram Noruega e Dinamarca em abril de 1940. Em maio, avançaram para o oeste e conquistaram Bélgica, Países Baixos e França. Adolf Hitler voltou-se para a Grã-Bretanha. Na Batalha da Grã-Bretanha,
a Força Aérea Alemã buscou dominar a Força Aérea Real com uma campanha intensa de bombardeios. Com a liderança determinada do primeiro-ministro Winston Churchill, a Grã-Bretanha resistiu à Força Aérea Alemã. A Alemanha desistiu em outubro de 1940, seu primeiro grande fracasso na guerra. Em junho de 1941, a Alemanha realizou a maior invasão da história ao atacar a União Soviética. 3 milhões de homens cruzaram a fronteira e marcharam rapidamente rumo a Moscou. Os alemães tiveram sucesso inicial e alcançaram Moscou e Leningrado em poucas semanas. Porém, o inverno severo e a forte resistência soviética barraram o avanço alemão. O ponto de virada foi a Batalha de Stalingrado, onde os russos cercaram e derrotaram cerca de 1 milhão de alemães e italianos. Essa perda catastrófica mudou o rumo da guerra para a Alemanha. Enquanto isso, a guerra devastava a Ásia, o Japão vinha se expandindo rapidamente, tomando a Manchúria em 1930 e invadindo a China em 1937. As tensões entre Japão e Estados Unidos da América cresceram nos anos 1930, com os Estados Unidos da América impondo sanções econômicas após a agressão japonesa. A guerra entre os dois começou em dezembro, quando o Japão atacou de surpresa a Marinha dos Estados Unidos da América em Pearl Harbor. No dia seguinte, os Estados Unidos da América declararam guerra ao Japão e entraram na Segunda Guerra Mundial. Apenas alguns meses depois, os Estados Unidos conquistaram uma vitória decisiva contra o Japão na Batalha de Midway. A partir daí, os Estados Unidos adotaram a estratégia de capturar ilhas estratégicas e avançar gradualmente em direção ao Japão. Os Estados Unidos da América também ajudaram na Guerra Europeia. Em maio de 1943, os aliados expulsaram alemães e italianos do norte da África e invadiram a Itália. Benito Mussolini foi deposto e o novo governo da Itália se rendeu aos aliados em setembro. No entanto, as forças alemãs conseguiram tomar o controle do norte da Itália e lutaram bravamente para defendê-lo. Em 6 de junho de 1944, os aliados lançaram uma grande invasão anfíbia na Normandia, França. Comandada por forças dos Estados Unidos da América, Reino Unido e Canadá, a invasão iniciou a libertação da Europa Ocidental. Apesar da forte resistência alemã, os aliados estabeleceram uma cabeça de praia e avançaram pela França. Em agosto, Paris foi libertada e os aliados continuaram avançando para o leste em direção à Alemanha. Enquanto os aliados avançavam pelo oeste, a União Soviética chegava pelo leste ao solo alemão. Em abril de 1945, eles tomaram Berlim, levando Adolf Hitler ao suicídio em seu bunker. A Alemanha se rendeu em 7 de maio, encerrando a guerra na Europa. Na Ásia, os Estados Unidos já tinham vencido, mas não sabiam como conseguir a rendição do Japão. Com a perspectiva de uma invasão cara ao Japão, os Estados Unidos da América decidiram usar uma nova arma devastadora. Em 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica atingiu Hiroshima. Em 9 de agosto, outra foi lançada em Nagasaki. A grande destruição e as mortes fizeram o Japão se render em 15 de agosto de 1945. A guerra havia acabado após 6 anos, ou 8 se contar o conflito entre Japão e China. Nem preciso dizer que os efeitos da Segunda Guerra Mundial são muito visíveis no mundo moderno. Esse foi o motivo da União Soviética controlar a Europa Oriental e impor o comunismo àquelas nações. O efeito disso ainda é visível em vários aspectos, desde atitudes políticas até a arquitetura soviética herdada. A Segunda Guerra Mundial resultou na criação das Nações Unidas. Ela foi fundada apenas alguns meses após o fim da guerra e foi uma tentativa de evitar que uma guerra tão destrutiva acontecesse novamente. Grande parte das maiores mudanças causadas pela Segunda Guerra Mundial está ligada ao Holocausto, a tentativa sistemática de exterminar todos os judeus. Isso resultou em muitas consequências, sendo a maior a criação do Estado de Israel. Há muito tempo havia quem quisesse criar um Estado judeu, mas após o Holocausto decidiu-se realizá-lo. Outra consequência do Holocausto foi a criação de leis para proteger os direitos humanos.
Esse era um dos principais objetivos das Nações Unidas e, em 1948, ela adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Segunda Guerra Mundial redesenharia não só a Europa, mas o mundo inteiro. No pós-guerra, vários países conquistaram a independência de seus impérios europeus. Isso ocorreu porque as potências europeias, enfraquecidas após a guerra, perderam o controle de suas colônias. A Índia é um bom exemplo, pois tinha demanda crescente por independência. A Grã-Bretanha, exausta, não conseguiu evitar a independência da Índia. Diversas colônias na África, Ásia e Oriente Médio vivenciariam um processo similar. A Segunda Guerra Mundial trouxe avanços tecnológicos importantes. A necessidade de cálculos precisos e rápidos durante a guerra acelerou dramaticamente o progresso na computação. O Colossus, primeiro computador digital programável, foi criado na Grã-Bretanha para decifrar o código Lorenz dos alemães. Claro, o avanço tecnológico mais aterrorizante foi a criação das armas nucleares. Isso iniciou uma nova era geopolítica e preparou o terreno para a Guerra Fria, como mencionei antes. Antes de revelar minha escolha para a guerra mais importante da história, decidi citar algumas que quase entraram na lista, mas ficaram de fora. A primeira é a independência dos Estados Unidos da América. O impacto da fundação dos Estados Unidos no mundo moderno é evidente. Os Estados Unidos são o país mais poderoso da Terra, o país mais importante. É a única superpotência do planeta. A influência dos Estados Unidos é clara ao determinar a política europeia em temas como a guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos determinam o nível de apoio europeu à Ucrânia. Então, se os Estados Unidos lhes são tão incrivelmente importantes no mundo moderno, por que a independência americana não é uma das guerras mais importantes da história? Para mim, o que tornou os Estados Unidos tão importantes e poderosos não foi apenas conquistarem a independência na época que conquistaram. Acredito que os Estados Unidos teriam conquistado a independência de qualquer forma, assim como Canadá, Austrália e outros países do Império Britânico. Acredito que o poder dos Estados Unidos não veio da independência, mas da fundação do país, das decisões dos pais fundadores e do sistema de governo criado por eles. Outra menção honrosa vai para as guerras napoleônicas. Sem dúvida, foi um dos maiores conflitos da humanidade. A invasão da Rússia por Napoleão envolveu cerca de 500 mil homens. Nossa lista não trata das maiores guerras, mas das que mais impactam o mundo moderno. Apesar da dimensão do conflito, sua influência não é tão evidente. Mesmo sendo a principal protagonista nas guerras napoleônicas e dominando quase toda a Europa, a França praticamente não conquistou territórios. Dito isso, o conflito teve efeitos no mundo moderno. Um grande efeito foi o aumento do nacionalismo na Alemanha e Itália. Essas áreas tinham muitas pequenas nações, mas as invasões de Napoleão motivaram sua união para melhor proteção. Outra importante consequência das guerras napoleônicas ocorreu nas Américas. Elas causaram o colapso do Império Espanhol e a independência da América Latina. Acredito que esses países conquistariam a independência de qualquer forma. As guerras napoleônicas só aceleraram isso. Agora vou comentar minha escolha para a guerra mais importante da humanidade. Em primeiro lugar, a Primeira Guerra Mundial. Coloquei a Primeira Guerra Mundial em primeiro porque, basicamente, ela acabou com o mundo. Acho que a importância de uma guerra pode ser determinada em grande parte por quão diferente o mundo ficou depois da guerra em comparação com antes. E para mim, nenhuma guerra mudou tanto o mundo quanto a Primeira Guerra Mundial. O mapa da Europa, quando a guerra terminou em 1918, era irreconhecível em relação a como era quando começou, em 1914. Você provavelmente já sabe o que aconteceu na guerra, mas vou passar rapidamente por isso de novo. Ela começou após o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro na Bósnia, em 28 de junho de 1914. O assassino era nacionalista sérvio, então a Áustria-Hungria culpou a Sérvia pelo ataque. Eles emitiram um ultimato e, quando a Sérvia não o cumpriu totalmente, a Áustria-Hungria declarou guerra. O conflito local logo se intensificou devido a uma complexa rede de alianças. A Rússia era aliada da Sérvia e começou a preparar seu exército. A Alemanha,
aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia e depois à França, aliada russa. A Alemanha invadiu a Bélgica para atacar a França, levando a Grã-Bretanha a declarar guerra. Um mês após o assassinato, a Europa inteira estava em guerra. A Alemanha invadiu rapidamente a França para derrotá-la antes de enfrentar a Rússia no leste. Mesmo assim, os franceses impediram o avanço alemão perto de Paris. Ambos os lados cavaram trincheiras, levando à famosa Guerra de Trincheiras. Na frente oriental, Alemanha e Áustria-Hungria enfrentaram a Rússia. A frente oriental foi mais móvel que a ocidental, com pouca guerra de trincheiras. A quantidade de baixas era impressionante. A Rússia, em particular, perdeu um número enorme de homens, mas o tamanho gigantesco de seu exército a manteve na luta. Enquanto isso, novas frentes se abriram em todo o mundo. O Império Otomano aliou-se às potências centrais, causando batalhas no Oriente Médio. Conflitos também ocorreram na África e Ásia, com potências europeias disputando colônias. A Primeira Guerra Mundial trouxe tecnologias mortais como metralhadoras, arame farpado e artilharia. O gás venenoso foi usado pela primeira vez em 1915, causando ferimentos e mortes horríveis. Tanques e aviões apareceram pela primeira vez, mas aquelas versões iniciais eram frequentemente pouco confiáveis. Em 1917, todos os participantes estavam exaustos. A Rússia, abalada por crises internas e grandes perdas, teve seu governo derrubado por uma revolução. Os bolcheviques de extrema esquerda tomaram o poder e retiraram a Rússia da guerra. Enquanto isso, os Estados Unidos entraram no conflito. A chegada de novas tropas e recursos americanos elevou o moral dos aliados e deu-lhes grande vantagem. Isso levou a Alemanha a lançar ofensivas finais e desesperadas na frente ocidental, tentando vencer antes da chegada dos americanos. As ofensivas tiveram sucesso no início, porém os aliados as repeliram depois. No outono de 1918, as potências centrais desmoronavam. A Bulgária se rendeu em setembro, o Império Otomano em outubro e a Áustria-Hungria em novembro. Eventualmente, a Alemanha concordou com um armistício em 11 de novembro de 1918. No ano seguinte, o Tratado de Versalhes encerrou a guerra. Versalhes puniu severamente a Alemanha, retirou territórios, reduziu seu exército e exigiu indenizações. Os impérios austro-húngaro e otomano foram desmantelados. As consequências da Primeira Guerra Mundial são tão trágicas quanto monumentais. O colapso do Império Russo na Revolução Russa levou ao surgimento do comunismo e da União Soviética. O comunismo, liderado pela União Soviética, matou cerca de 100 milhões de pessoas nas décadas seguintes. Sem a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e o comunismo na Rússia provavelmente não teriam ocorrido. Por sua vez, muitos outros países teriam menos chances de se tornarem comunistas, como a China ou Cuba. Antes da Revolução, a Rússia já se liberalizava e se tornava mais democrática. Ela poderia ter seguido esse caminho e se tornado uma democracia como o resto da Europa. A Revolução Russa rompeu relações com o Ocidente, que nunca se recuperaram. As más relações atuais entre Ocidente e Rússia têm origem no colapso russo na Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano também colapsou após a guerra. Antes da guerra, boa parte do mundo muçulmano era governada de Istambul por um único estado. Após a guerra, os territórios do Império foram divididos entre as potências aliadas vitoriosas, sob o Acordo Sykes-Picot. Isso levou à criação de estados modernos como Iraque, Síria, Líbano e Palestina, frequentemente sob mandatos britânicos ou franceses. A divisão da região plantou as sementes de muitos conflitos modernos. As fronteiras foram mal traçadas, desconsiderando divisões étnicas e religiosas, gerando tensões persistentes. Outro império extremamente importante que colapsou após a Primeira Guerra Mundial foi o Império Austro-Húngaro. Esse era um império grande e etnicamente diverso, governado de Viena. Abrangendo grande parte da Europa Central e Oriental, o império era lar de numerosos grupos étnicos como alemães, húngaros, tchecos, eslovacos, poloneses, sérvios, croatas, romenos e outros, cada um com línguas e culturas distintas.
Durante muito tempo, muitos desses grupos queriam autonomia e um estado próprio. Durante a guerra, as fraturas aumentaram e grupos étnicos exigiram independência. Quando a Áustria-Hungria foi derrotada na guerra, ela se desintegrou em um mosaico de novas nações. Novos países como Tchecoslováquia e Iugoslávia foram criados, enquanto outras partes do império foram anexadas por nações como Polônia e Itália. Um dos principais resultados da Primeira Guerra Mundial foi levar à ascensão de Hitler e à Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, que encerrou a guerra, impôs duras penalidades à Alemanha, incluindo perdas territoriais, restrições militares e reparações esmagadoras. A Alemanha ficou humilhada, o que gerou um enorme ressentimento entre o povo alemão. Isso favoreceu a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista. Hitler aproveitou a raiva e o desespero da população alemã. Ele prometeu rejeitar o Tratado de Versalhes e restaurar a glória da Alemanha. Ele divulgou que judeus sabotaram o esforço de guerra alemão e eram culpados pelos males da sociedade. Isso o ajudou a chegar ao poder, e uma vez no poder, ele começou a invadir outras nações, o que acabou iniciando a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Primeira Guerra Mundial foi o motivo pelo qual a Alemanha como um todo enlouqueceu, pode ter sido justamente o motivo pelo qual Adolf Hitler ficou tão consumido pelo ódio. Há debates sobre quando exatamente Adolf Hitler se tornou um antissemita obsessivo, mas sabe-se que ele nem sempre foi assim. No começo da vida, ele teve relações pessoais e comerciais com judeus em Viena. Ele tinha um médico judeu. O trauma que Hitler sofreu na Primeira Guerra Mundial provavelmente influenciou no que ele se tornou. A transformação de Hitler na Primeira Guerra reflete, em menor escala, a da Alemanha como um todo. Um aspecto único e estranho da Primeira Guerra Mundial é como ela parece ter surgido do nada. Milhares de livros foram publicados sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, o que eu acho que demonstra o quanto ela foi complicada e que inexplicável. Na minha opinião, a guerra era definitivamente evitável. Nenhum líder europeu queria a guerra que de fato ocorreu. A maioria deles estava desesperada para evitá-la. Quando o embaixador alemão entregou a declaração de guerra à Rússia, ele chorou. O primeiro-ministro britânico também chorou antes da guerra. Por isso considero a Primeira Guerra Mundial a mais importante de todas. Também talvez seja a maior catástrofe da história humana.